Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do IBI, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Estamos de volta, e hoje com um convidado mais que especial, Dr. Davi Barreto, presidente da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Mesmo. Seja bem-vindo, Dr. Davi. Ô, Thales, obrigado, bom dia, muito obrigado pelo convite, Mário, também é um prazer estar aqui bater um papo com vocês. Prazer é todo nosso. Mário, voltamos ao meu lado, só apresentar mais uma vez, é uma maravilha apresentá-lo, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. É com você, Mário. Thales, prazer receber você aqui, Davi. Você que eu conheci quando estava no Tribunal de Contas ainda, né? Depois com uma passagem aí pela agência reguladora da NTT, e agora aí nas ferrovias, né? Davi, você que é uma referência para a gente, um servidor público, tem uma biografia fantástica aí no setor, não é? Então, uma honra, prazer muito grande ter você aqui hoje, viu? Poxa, Mário, obrigado mesmo, muito obrigado pelo convite, a honra é minha de estar aqui, cara, conversando com vocês. Então, para começar, a gente sempre gosta de abrir esse podcast perguntando para os nossos convidados mais sobre a biografia deles. Então, conta para a gente aí, quem é Davi Barreto? Poxa, tá difícil, né? Essas perguntas são difíceis de falar, né? Porque a gente, o Mário comentou, você viu no TCU, se encontrou no TCU, a gente vai mudando o chapéu, mas a gente acaba encontrando sempre as pessoas, né? As mesmas pessoas ao longo do tempo, né? E a gente, muitas vezes, acaba esquecendo um pouquinho, né? A nossa história por onde a gente passou, né? Mas, assim, bom, eu sou natural de Fortaleza, do Ceará, né? Então, estudei minha vida toda lá, né? Na época da faculdade, né? Como todo bom cearense nordestino, né? Fui para São Paulo, né? Fui morar em São Paulo, migrei para São Paulo, né? Fiz faculdade em São José dos Campos, me formei em engenharia, né? Comecei a me ver no setor privado, né? Também como bons engenheiros, né? Não vão para a engenharia, ficam acabam saindo da engenharia, né? Muitos engenheiros, né? Fui trabalhar em banco, né, em consultoria, e a vida acabou me levando para o serviço público, né? Fui para o Tribunal de Contas da União, em que fiquei quase 15 anos, né, entre idas e vindas, né? Saí um tempo do TCU para o Tribunal de Contas do Estado, né? Depois voltei para o TCU. No TCU trabalhei muito na área de infraestrutura, quando conheci o Mário, na antiga Cefid, né, que a gente analisava as desestatizações, né, na época do programa PIO, né, o PIO Portos, né, com mais de 100 arrendamentos portuários, estava até relembrando, as siglas ainda permanecem, né? Os STS, né, MAC, né, enfim, VDC, né, então são as mesmas siglas ainda ficam. E enfim, nessa vida do setor público, né, tive a oportunidade de passar um tempo na NTT, né, fui convidado para assumir uma posição de diretoria da NTT, né, no qual fiquei 4 anos, né, na Agência Nacional de Transportes Terrestres. E foi uma experiência sensacional, né, em que eu saí, tirei um pouquinho do sapato do controlador, né, do auditor, né, e coloquei o sapato do gestor, para ver o dia a dia da implementação dos projetos de rodovia, de ferrovia, né, trabalhar a regulação, né, discutir com o próprio Tribunal de Contas, né, os projetos, né, debater sobre a importância daqueles projetos e os ajustes necessários para eles, né. E depois desse período, né, enfim, voltei para o Tribunal de Contas, e aí me desliguei, né, há mais ou menos um ano e meio, desde no segundo semestre de 2023, ingressei na NTF, né, hoje estou na posição de diretor-presidente, né, acho que tocando um pouquinho da agenda ferroviária, agora com outro sapato, né, o sapato do setor privado, né, mas eu acho que com o mesmo espírito, né, eu acho que a associação também dá um pouco isso, né, e acho que muito do que vocês vêm aqui, né, Thales e Mara, acho que essa noção de que a associação, os institutos, né, essa lógica associativa de ter um munus público, né, de melhorar o setor, né, de transporte, o setor de infraestrutura, para que a gente possa ter um país melhor. Então, acho que hoje que me move um pouquinho, né, na NTF é isso, né, a gente tentar trabalhar para ter mais ferrovia, um melhor transporte, né, uma melhor matriz de transportes no nosso país. Sem dúvida. Você então é natural aí do TCU. Conta pra gente um pouco sobre. Seria interessante você falar um pouco do paralelo, de como é que você vê o TCU hoje e o TCU naquela época. Foi uma evolução hoje nessa questão de auditar os contratos, ver os editais, ser mais participativo junto às agências? Como é que você vê essa. Certamente, né,
TCU com qualquer órgão público, né, qualquer órgão de Estado, né, acho que evolui no tempo, né. Nossa administração pública evoluiu muito, acho que nem só o TCU, acho que a administração pública brasileira evoluiu, né, evoluiu muito, né, e o TCU, ao mesmo tempo que ele evoluiu, ele também foi indutor acho que dessa evolução, né. Eu acho que teve um papel importante do Tribunal de Contas da União, em induzir também a própria administração pública, as agências, os ministérios, autarquias, né, De boas de práticas, boas né? práticas, né, e olhar para uma administração pública diferente. Né? Então, certamente, né, a lógica de controle do TCU evoluiu ao longo do tempo. Né? Então, isso é natural. Né? O TCU é uma casa centenária, né? Ela é composta, e eu tenho um grande orgulho de ter pertencido aos quadros do TCU, né? Um quadro, né, de auditores, né, de autoridades, né, de membros do Ministério Público, ministros substitutos, ministros, né, de altíssima qualidade, né, pessoas que além da qualidade técnica, né, um compromisso, né, inabalável, né, com o setor público, né, e acho que esse espírito público é que faz o tribunal, né, se olhar sempre, revisar seus processos, evoluir ao longo do tempo e puxar a administração junto com ele. Mas certamente, né, acho que o Tribunal de Contas da União, quando eu cheguei, né, já era um avanço, já tinha avançado muito ao que era anteriormente, mas cada vez mais está mais focado nas melhores práticas internacionais e sair um pouco, né, dessa visão de conformidade, de formalidade, que também é importante, que também é presente, mas olhar também como é que o tribunal pode contribuir, né, para a melhoria da gestão pública, né, como é que ele pode, né, ajudar, né, os diferentes gestores públicos, né, a tomarem melhores decisões mais seguras, né, e de melhor benefício para a sociedade. Então, certamente, acho que a evolução do tribunal, cada dia ele muda, ele evolui, né, isso é muito bom, um órgão que tem essa capacidade, né, de cada dia pensar diferente, fazer diferente, tentar fazer melhor todo dia, né, e mais legal ainda é o tribunal puxar os outros junto com ele. Sem Né, dúvida. então, Você isso é acha muito que legal. as agências reguladoras também estão nessa trajetória de melhoria contínua, mais maduras? Como é que você vê a questão Certamente, cara. regulatória? E eu acho que nas agências, então, assim, esse ritmo de mudança é ainda mais intenso. Né? Nossas agências têm 20 e poucos anos, né? A ANEEL, a ANP talvez sejam as mais antigas. Né? A gente olha assim no setor de transportes, né? No Marantac, você teve lá, né? NTT, né? NAC, são agências super jovens, né? A gente está falando de 20, né? 24 anos, né? 2001 foi a criação delas, né? E se a gente olha o retrospecto, né, do que eram as agências, né, no início dos anos 2000, que elas são agora, realmente são outra instituição. Né? Então, a evolução da capacidade das agências, tanto a capacidade em termos de governança, né, como elas organizam os processos para tomar decisão, que são cada vez mais transparentes, são cada vez mais informados, motivados, né, como pela qualidade das decisões, né, pela qualidade técnica, né, é impressionante, né, a evolução que os órgãos tiveram nas suas diferentes, né, nas suas diferentes áreas. E o resultado disso você vê nos investimentos em infraestrutura. Né? A quantidade de leilões, a quantidade de investimento privado, né? Então você pega o setor portuário, você pega o setor ferroviário, você pega o setor de construções de rodovia, né? Aeroportos De também. aeroportos, né? Então assim são setores que vivem, né? Que são basicamente, né, financiados, né, e conduzidos pelo setor privado, que trazem serviços de excelente qualidade, né, com investimentos vultuosos. Né? Então, assim, se a gente olhasse, se a gente pensasse um cenário, né, sem agências, né, e sem investimento, onde é que a gente estaria hoje? Né? Será que a gente teria os mesmos aeroportos? A gente teria os mesmos terminais portuários? A gente teria as mesmas rodovias, as mesmas ferrovias, né? Óbvio, tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem muita coisa para a gente melhorar ainda, né? Mas certamente, né, a contribuição das agências, né, para que esses investimentos virarem realidade, para os serviços públicos melhorarem tanto, foi fundamental. Sem dúvida. Agora, você, após a NTT, né, você seguiu agora para a iniciativa privada, como você mesmo disse, a NTF. Conta um pouco para a gente sobre o setor ferroviário, no sentido dessa evolução. A gente teve, historicamente, a questão do café sendo muito importante para a entrada das ferrovias no país, mas depois a gente teve problemas, né? Há um processo numa tentativa de voltar a fortalecimento dessas concessões. Por que a gente teve esse boom e como é que você está vendo essa volta agora? Vide FICO, FIOL, MRS, que estão começando a ter FCA, né, que são concessões muito importantes, que estão não só processo de renovação, mas também
seguraram a barra durante um bom tempo, né? Né? É engraçado, quando eu estava na NTT, a gente, lá uma agência, né, acaba trabalhando com vários, né, modos de transporte. Então, você tem concessão de ferrovia, concessão de rodovia, tem transporte passageiro, transporte de carga, né, inclusive transporte intermodal, né, são os diferentes áreas de atuação da agência. Mas eu sempre tive a percepção, né, e agora ela se confirma cada vez que o setor ferroviário seja um dos mais complexos para regular. Porque diferente de uma rodovia concedida, por exemplo, né, na ferrovia, a concessão de ferrovia ela não é simplesmente fornecer infraestrutura. Então, a concessão de ferrovia tem que fornecer infraestrutura, tem que operar aquela infraestrutura, tem que captar a carga que vai viabilizar o pagamento daquela infraestrutura. Então, uma concessão de ferrovia, né, seja das que existem hoje, seja das que hoje estão sendo anunciadas, né, nesse novo pipeline do governo, né, é um projeto extremamente complexo, é muito sofisticada, né, um negócio ferrovia, né, o negócio, poxa, teve quebra de safra, prejudica o negócio. Uma mina não está produzindo, prejudica o negócio, né? E com a competição, né, e que sofre uma competição muito grande do caminhão. Então, o caminhão no Brasil ele é muito competitivo, né? O Brasil acabou investindo muito, né, no setor rodoviário ao longo do tempo e pouco no setor ferroviário. E aí você pode pegar a perspectiva, né, que você falou desde a época do café, né, nas primeiras estradas de ferro, na época do Império, né, construídos pelo Barão de Mauá, né, em que o mundo todo, né, começou, né, com a Revolução Industrial a se voltar para a construção de ferrovias, e isso também moldou o Brasil, né, um pouco da nossa indústria e do transporte, né, no país de dimensões continentais como o nosso. Mas com o passar do tempo, né, por os diversos motivos, né, da lógica estatal, os investimentos em ferrovia acabaram diminuindo, né? Então, o Estado passou a optar por outros tipos de transporte, seja por rodovias, e o setor ferroviário acabou tendo seus investimentos minguados no tempo, o que levou, né, no final da década de 90, o processo de privatização, né? Então, aquela malha ferroviária que existia, né, já existia uma dívida imensa, existia uma dificuldade muito grande do Estado de manter aquela estrutura, e aquilo foi privatizado, né, e concedido, né, para uma série de empresas, diferentes empresas, né, que hoje tem as malhas que a gente conhece hoje. E essas empresas fizeram um grande dever de casa. Você tem uma ideia, né, em valores corrigidos, a gente fala aí até 2023, né, nesses quase 30 anos de concessão, algo como perto de 180 bilhões de reais foram investidos pelo setor privado, né, em manutenção, em restauração, em material rodante, em novos ramais, né. Então, o investimento em setor ferroviário é muito intenso, né. A gente brinca que brincar de ferrorama é caro, né. Você tem ideia, 1 quilômetro de ferrovia deve custar entre 15 e 20 milhões de reais. Então, quando você pensar, vamos fazer uma ferrovia de 1.000 quilômetros, a gente está falando aí de 20 bi de investimento. Um material rodante é muito caro, uma locomotiva é 20 milhões de reais, um vagão é 1 milhão de reais. Se você pensa numa composição, né, de locomotiva e 120 vagões de grãos, né, que veio do Mato Grosso para Santos, é um trenzinho que custa ali 150 milhões de reais, né? Então é um capital muito intensivo. Diria o Né? mineiro, é um trem caro. Um trem caro, isso aí, né? Davi, me diz uma coisa, a NTF, o que está no radar de vocês, né? Conta um pouco da associação para a gente. Você tem uma estrutura grande, quantos são os associados, quantos funcionários você tem lá? Fala um pouquinho para a gente da grande NTF. não é que nem você, a gente é pequenininho, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível, né? Bom, a NTF congrega as empresas concessionárias de carga do Brasil, né? Então, são 14 concessões, os 7 principais grupos, né? Então, são todas as concessionárias de carga, exceto a Ferroeste, né? Que é uma empresa estatal, então o nosso estatuto, né? Apenas as empresas privadas fazem parte da associação. Então você está falando da Vale, da Rumo, da MRS, da VLI, da Bamin, né, da Ferrovia Teresa Cristina, né, e das ferrovias, né, nordestina do Grupo CSN, né, tanto da TLSA quanto a FTL. Né. Então a gente, né, na associação, acho que o nosso principal desafio, né, é congregar, né, esses diferentes associados que têm perfis bastante diferentes. Né. Então cada ferrovia tem uma visão, tem um negócio muito diferente, mas é congregar os associados, né, e trabalhar em prol, né,
do interesse do setor como um todo. A gente fala muito isso, né? Assim, a associação, né, ela tem que ser maior, né, que a soma das suas associadas, né? A gente tem que tentar levar um resultado, né, levar projetos, né, levar melhorias, né, que sejam maiores do que a soma dos interesses individuais para que o setor seja fortalecido. Então, a nossa pauta, né, na associação, a nossa pauta institucional e regulatória está muito nesse norte. Como é que a gente faz ter mais ferrovia no Brasil? Como é que a gente faz, além disso, não é só ter mais ferrovia, como é que a gente faz a ferrovia ser a melhor opção de transporte para o embarcador brasileiro? Eficiência, né? É eficiência, mas a gente quer ter a melhor solução logística para aquele cara que precisa. A gente quer tirar um pouco dessa máxima, né, de que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro e pouco da porteira para fora. Então, nosso desafio como associação é mexer as diferentes alavancas, é trabalhar nos diferentes projetos que revertam um pouco a situação. A gente é eficiente também da porteira para fora. A gente dá uma excelente opção logística, né, para o nosso produtor rural, para a nossa mineração, para a nossa indústria, para os nossos containers, né? Eu acho que o nosso desafio como associação é um pouco esse, né? Olhar o Brasil ferroviário, mas um Brasil ferroviário não por ser ferroviário, mas porque a ferrovia, de fato, é a melhor solução econômica, social e ambiental para o transporte brasileiro. Davi, e esses concessionários, eles em grande medida têm que desenvolver um negócio porta a porta, né? Você não migra de uma carga que está no rodoviário hoje para o ferroviário, né? E deixa para, vamos dizer, o usuário resolver essa questão. Normalmente você necessita entregar uma solução logística, né? Uma coisa integrada, né? Para garantir o porta a porta. Esses concessionários, eles já são multimodais, eles fazem parceria, como é que funciona mais ou menos na ferrovia, assim, em linhas gerais? Certamente, mas assim, cada ferrovia tem uma lógica diferente. Desde ferrovias integradas, como por exemplo as ferrovias da Vale, que são uma operação totalmente integrada da mineração da ferrovia até o porto, né? Então você tem aí essa porta a porta, né? Da mina até o porto e até o seu destino final, como também, né, as ferrovias que operam diferentes mercadorias, como por exemplo, né, as ferrovias da Rumo, as ferrovias da VLI, né, ou da MRS, né, que tem um mix maior de produtos transportados pelas suas ferrovias. Então, o cliente, no final do dia, né, ele não quer olhar, né, o modo de transporte A, B, C, D, né, ele quer uma solução integrada. Então, se você olhar dentro das estruturas dessas grandes conglomerados, dessas grandes concessionárias, dentro delas, né, ou com empresas associadas a elas, existem operadores multimodais, existem, né, que fazem, né, todo esse, vamos dizer assim, a cadeia completa do transporte, seja de forma integrada, seja com parcerias, né, com terminais portuários ou com terminais de recepção de carga, né, nos diferentes pontos do Brasil. A gente brinca, né, a ferrovia tem que ir onde está a carga. Né, esse é o ponto. A ferrovia só existe se tiver carga. Proximidade, né? E para você poder trazer a carga para a ferrovia, chegar na carga e fazer aquela carga venha para a ferrovia, você tem que dar a melhor solução possível para aquele cliente. Ou então ele vai ficar com o que ele já tem, o que é mais fácil. E o pessoal continua fazendo contas, né, sobre o aspecto econômico, ou você já enxerga uma vertente também de descarbonização, né, de uma pegada de carbono mais dentro de uma filosofia, né, de ESG, né, quer dizer, está até disposto a pagar um pouco mais caro, mas sabendo que está ali no modal, vamos dizer, mais verde. Esse é um desafio super interessante, né, Mário? Uma vez quem falou foi a nossa colega, né, a Natália Marcasco, quando estava no Movinfra, né, teve um evento que ela falou, olha, o setor de transportes, né, não vai o mundo, né, não vai se descarbonizar por filantropia, né? Então a gente tem que ter incentivos, né, para que a gente puxe essa agenda, né, para o dia a dia da nossa sociedade. Então, observe, né, a ferrovia já é o modo de transporte mais barato. Você pega, por exemplo, se a gente olhar o preço médio, né, da soja, né, que chega em Santos por caminhão, ela é quase 4 vezes maior que chega por trem, né, por tonelada. Então, mas ainda assim você tem outras questões, como agilidade, como capacidade, né, que tem que ser trabalhada. Agora, como é que a gente impulsiona isso? Como é que a gente faz, né, essa carga que ainda hoje chega por caminhão, né, em Santos, vir para a ferrovia? E talvez uma das principais alavancas que a gente tem que olhar como política pública e também como incentivos empresariais é a agenda ambiental. Né? O transporte ferroviário por TKU emite 85% menos dióxido de carbono que um caminhão. Explica pra gente um pouco sobre o que é o TKU.
TKU, né? TKU é a tonelada quilômetro útil, né? Então é quanto, né, é levar uma mercadoria do ponto A até o ponto B. Então aquela tonelada ela pode percorrer 100 quilômetros, 1.000 quilômetros. Então a forma que a gente mensura, né, o transporte é por exemplo de TKU. Então assim é a tonelada quilômetro útil, quantos quilômetros aquela tonelada percorre do ponto A até o ponto B. Né? Então, um caminhão levando 1 tonelada, né, por 1.000 quilômetros produz 1.000 TKUs. É uma ferrovia, né, com 1 tonelada em cada 1.000 quilômetros. Então, como a ferrovia, como uma composição, por exemplo, ferroviária de 120 vagões, substitui 350 caminhões, né, você acaba tendo uma grande eficiência energética nesse processo. Né? Então, o ponto é que o nível de emissão ferroviária para a mesma quantidade de carga transportada, né, chega a ser 85% menor, né, que o rodoviário. Agora, como a gente captura isso? Né? Como é que a gente captura essa redução da emissão de carbono em prol do investimento ferroviário? A gente trabalha crédito de carbono em torno disso. Como é que a gente trabalha o financiamento verde em torno da ferrovia? Né? Porque é a opção mais fácil, né, a opção que a gente acaba vendo mais investimentos ainda hoje no país é para o setor rodoviário. E observe que aqui não é uma competição, não é querer tirar recurso de um para outro, não é isso. Acho que os modos de transporte eles são harmônicos, eles convivem, né? É muito melhor um caminhoneiro, um caminhão fazer o ponta a ponta, fazer a curta distância, né? A primeira e a última milha sempre vai ser do caminhão. Sem dúvida. Né? Agora, não faz sentido um caminhão sair de Sorriso, né, e percorrer milhares de quilômetros, né, para Miritituba, para Santos ou para Paranaguá. Isso não faz o menor sentido, né, para um país da nossa dimensão. Então, acho que essa é um pouco da agenda. Como é que a gente captura essa diferença, né, de emissões em prol do investimento ferroviário? A gente fala muito hoje, só um dado interessante, né, nossa matriz de transporte, vocês conhecem bem, né, Maré? A gente tem mais ou menos algo como 2/3, né, do que é transportado no país vai por caminhão. 65%, 67%, depende da estimativa, né? Em ferrovia é algo como 20%. Né? Isso a gente fala muito, né? Então vamos eletrificar as ferrovias, vamos fazer novos combustíveis, né? Vamos emitir menos dióxido de carbono na ferrovia. Mas o efeito da mudança da matriz de transporte é muito maior de novas tecnologias no país como o nosso. Então, pra você ter uma ideia, se a gente migrasse, né, se a gente saísse de 20% para 24% do transporte ferroviário brasileiro, teria o mesmo efeito do que zerar as emissões de dióxido de carbono das ferrovias brasileiras, para o potencial que isso tem. Né? Então, se a gente chegar, né, no patamar de transporte ferroviário, não só ferroviário, hidroviário também, né, que tem a mesma característica do ferroviário, em transportes, né, de alta capacidade, chegar em patamares como os americanos, os chineses, os australianos, né, que a gente está falando de 40%, 50% da carga, né, sendo transportada por meios mais eficientes, como hidrovias e ferrovias, a gente tem um potencial brutal, né, de redução das emissões do transporte. Né, e essa é uma pauta que o Brasil tem que colocar na agenda. A gente vai ter a COP30 agora em Belém. Então, eu falo muito do Ministério de Transportes, né, eu acho que a principal pauta, né, do Ministério de Transportes, né, nessa agenda climática, na COP30, o maior compromisso que o país pode ter, né, com o meio ambiente no setor de transportes é a mudança da matriz. Eu acho que esse deve ser o norte número 1. Né, e que a gente vê, sim. Né, isso é muito bom a gente ver já se refletindo, né, nas ações, né, dos ministérios hoje em dia, seja o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério de Transportes. Né, isso está muito presente, esse norte, né, da mudança de matriz de transporte. Quer dizer, você vê muito interessante esse dado, um reequilíbrio de 4% na matriz de transportes gera um impacto que é como se você renovasse toda a questão energética dentro do próprio setor. Exatamente. Quer dizer, é impressionante esse dado. Agora, como é que você vê, Davi, o que está faltando para a gente começar a ter realmente um investimento, uma abertura maior de mercado para as concessões aqui no país de ferrovias, aumento da ferrovia, da malha como um todo? É uma questão de lei, é uma questão regulatória, todos isso conversa. Não tem bala de prata, né? Então, assim, a gente tem que tocar o pé no chão também, né? Pois está no Brasil em desenvolvimento, com questões fiscais, né, que sempre apertam, né, o calo, né? Então, assim, a gente tem que colocar a bola no chão. O que a gente pode fazer? Né? Então, não vai ter uma ação específica, né? Mas acho que um conjunto, né, de ações, né? Então, acho que a gente pode pensar, talvez, né, em 2 ou 3, né, grandes blocos. Talvez o primeiro, né, o primordial, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Né, eu acho que assim, isso tem que estar mais alta a agenda de governo. Eu acho que o país como um todo tem que se comprometer. Olha, meu compromisso é meu norte político, né,
mudar a matriz de transporte, porque isso vai ser importante para a economia, isso vai ser importante para salvar vidas, né? Então, né, quantas vidas são salvas, né, quando você tira caminhão da pista, né? Isso vai ser importante para o ambiente. Então, acho que tem que ser uma agenda de alto nível, né, e que ela acabe descendo, né, para todos, né, para todo o ministério e para toda a infraestrutura. Então, talvez o primeiro ponto ali, o país tem que se comprometer nas suas NDCs, talvez, né, no Acordo de Paris, né, olha, a gente vai mudar nossa matriz de 20 para 30 para 40%, né? Esse processo ele já começou, né, Davi? Já Mas, começou. mas talvez não haja essa formalidade, né, esse compromisso em números, né, ou assinado, né? Porque Exatamente. esse processo já começou. Já Né? começou Você tem certamente, aí né? muitos investimentos, né, que devem ter estágios de maturação distintos, mas você tem as renovações das concessões ferroviárias, as principais delas já, alguns já assinados, outros em vias de assinar, né? E essas obras sendo entregues tende a mudar um pouco esse perfil de participação do ferroviário na matriz de transportes. É isso mesmo, com certeza. Então, assim, e aí quando você baixa para o norte do investimento, né? Então, talvez, e aí uma das alavancas vamos trabalhar nos contratos, nos investimentos que hoje já existem, já param em pé, vamos renovar esses contratos. Então você vê as prorrogações que já foram feitas, né, da Rumo Malha Paulista, da MRS, das ferrovias da Vale, já estão gerando uma quantidade brutal de investimento. Você tem ideia, 2024 provavelmente vai ser o maior investimento real da série histórica do Brasil. Então, talvez desde a época de Barão de Mauá não se fazia tanto investimento em ferrovia. Então, os números vão fechar agora, provavelmente, né, com os balanços de março, né, a gente vai poder divulgar. A gente certamente vai ter o maior investimento da história de ferrovias, isso fruto das prorrogações que já foram assinadas. Né? Então, eu acho que o primeiro norte é e continuar esse processo. A gente vai ter prorrogações agora da FCA, né, que está em andamento, a gente tem que fechar isso. Né? Da FTL, né, da Malha Sul, da Malha Oeste, da FTC. Então, eu acho que o primeiro grande, né, é resolver esses contratos que hoje existem. Né? Eu sou portuário, acho, né, os resultados também são da mesma magnitude, né, Mário? Então, assim, fechar esse processo para impulsionar esses investimentos. E aí, paralelamente, você vai para o segundo bloco, que são as novas ferrovias, né, que acho que o governo está fazendo muito bem, né, lançando um pipeline de projetos, né, com um compromisso, né, de aporte de recursos públicos para viabilizar esse projeto, entendendo que ferrovia, né, precisa sim, muitas vezes, né, de aporte para parar em pé, né, isso é uma realidade no mundo todo. Você acredita que dentro desse contexto fiscal a gente vai conseguir aportar dinheiro público para as ferrovias? Eu quero muito acreditar que sim. Primeiro, acho, talvez antes de aportar dinheiro público, o primeiro compromisso que acho que pode ser feito, que já resolve muita coisa, é garantir que o dinheiro da ferrovia fique na ferrovia. Quer dizer, esses trechos indenizáveis que estão sendo Que está devolvidos. sendo devolvidos, as discussões de contrato estão sendo feitas agora, junto com o apoio do TCU, né, em que o governo vem anunciando, né, valores, então que esse dinheiro fique na ferrovia. Com os mecanismos que hoje estão aí, com contas vinculadas, Perfeito. enfim, né, que hoje funcionam em rodovias, né, está se discutindo em portos também, em aeroportos. Né, então, se a gente conseguir deixar o dinheiro do setor no setor, já é um grande avanço. E aí, obviamente, conseguir também um espaço fiscal é importante. Aí, não está falando, talvez não possa voltar para os tempos áureos, né, de investimento público em ferrovia, como na época da Valec, né, mas olha, se a gente começar a ter um compromisso de colocar, né, uma quantidade X do orçamento de transportes, né, no setor ferroviário, a gente vai ter resultados no longo prazo. Então, se a gente tiver essas diferentes alavancas, né, garantindo ao setor privado, melhorando a regulação, né, preservando os contratos atuais, pelo menos das prorrogações, garantindo que o excedente desses contratos, em outorgas, indenizações, fiquem financiando novos projetos no setor, ou até mesmo os mesmos projetos, e garantindo, né, que parte do recurso do Ministério dos Transportes, né, seja também aplicado no setor ferroviário, né, a gente pode mudar um pouco dessa realidade e ter uma matriz de transportes bem mais diversificada, né, daqui a alguns anos. Né? A gente está falando aqui nos próximos 5 ou 10 anos. Né? A gente sair desse patamar de 20%, né, para quem sabe ter algo em torno de 30%, que já seria um impacto brutal. Sem dúvida, né, na nossa matriz de transporte. Outra questão que também a ferrovia, eu vejo a ferrovia muito necessária é relativa aos acessos, né? Voltando, trazendo a questão portuária, dentro de um porto nós temos muito problema com o caminhão
que fica aquelas filas eternas, né? Então, uma das soluções passa para a ida da ferrovia desembocar diretamente no porto. E aí eu queria te perguntar sobre o modelo que foi construído recentemente, que é o modelo FIPS, lá no Porto de Santos. Queria entender como é que você viu esse processo, se você acha que isso é um modelo também que pode ser replicado em outros portos no país. O modelo Phipps acho que ele está maturando, né? Mas as evidências que a gente tem até agora é que de fato ele é revolucionário, né? Ele é um modelo que está funcionando muito bem, né? Então você tem uma cogestão, né, das principais, né, concessionárias que chegam ao Porto de Santos, e aí no passo atrás lembrando que ferrovia só existe com porto, né? Não dá para ter ferrovia sem porto. A operação ferroviária ela tem que ser integrada com o porto, é um relógio. Não dá para o trem ficar parado esperando, né, ou descarregar. Assim, a operação ferroviária, a operação portuária tem que funcionar como um relógio, né? Então, você trabalhar com diferentes atores, né, da comunidade portuária, né, em prol da maior eficiência é um mega desafio, né, e acho que o projeto da FIPS está mostrando que é possível vencer esse desafio. Então, quem já visitou, né, a FIPS, vê, né, acho que o primeiro ponto que você consegue ver ali o CCO, quando você vê as três operadoras juntas, trabalhando, discutindo, não o que é o melhor para a operadora A, B ou C, mas é o que é o melhor para a operação do porto, para o conjunto como um todo, né? Então, os despachos de trem que são resolvidos ainda em cima da serra, né, ainda antes de descer a serra, né, aquilo sendo discutido pelos três principais operadores, né, que competem, né, tanto para o mercado, né, quanto pelo acesso à infraestrutura, mas em prol de tomar uma decisão ótima, né, para aquela infraestrutura, né, que sempre, né, uma infraestrutura crítica, né, que sempre está sujeita, né, a algum tipo de restrição. Então, acho que o modelo da FIPS não foi um modelo inventado no Brasil, é um modelo que existe em vários lugares do mundo, né, mas que ele vem, né, vem sendo implementado, acho que com muito sucesso, né. Então, quando você olha desde a governança de como foi criada a FIPS, né, com a participação dos principais operadores, né, em posições diferentes da sua governança, diretoria executiva, desde a operação do dia a dia, que é feito ali né, pelo cronograma de trens, né, que descem, né, para a Baixada, né, é sensacional, né, realmente é. E agora com as obras, né, que a FIPS vem fazendo, né, com uma pera ferroviária, né, que vai dar um pulso na capacidade, né, e na produtividade, tirando, né, aquelas quebras, aquelas manobras, né, que você via ali no dia a dia na chegada em Santos, com a expansão ali da chegada, né, na margem direita e margem esquerda, seja na ferradura, seja da própria FIPS, com novos pátios, enfim, existe acho que a produtividade, hoje, salvo engano, acho que a participação em grãos, pelo menos, né, no Porto de Santos, ferrovia e rodovia, acho que rodovia tem um pouco mais de rodovia do que ferrovia, salvo engano, acho que deve ser 48, 52, varia um pouquinho de ano para ano, né, então tudo indica que acho que esse quadro vai virar. A gente vai ver os próximos anos, né, eu acho que uma operação ferroviária muito mais intensa que a rodoviária nas principais commodities agrícolas, né, isso vai ser verdade em celulose, isso vai ser verdade em grãos, né, então isso é muito bom, né, e isso é muito legal. O objetivo é mostrar que o setor empresarial ele conversa, né? Muitas vezes há um entendimento de que um quer predar o outro, né? E eu acho que esse modelo FIPS mostra muito isso, né? Como as empresas realmente querem otimizar os seus trabalhos, né? Não é simplesmente tomar algo do outro. É isso, que esse modelo acho que é um embrião de uma coisa muito legal que vai começar, a lei de ferrovias, né? O novo Marco Leveres trouxe isso, né? E a gente tem como missão implementar já esse ano na NTF, que é a autorregulação. Então, a autorregulação, ela é assim, o próprio setor, ele sentar com os diferentes players e entender o que é melhor para o setor. Por óbvio, né, o papel do regulador estatal, ele sempre vai existir, ele sempre vai ser preservado. Então, algumas regras, né, algumas normas têm que ser feitas pelo Estado. Mas existe um espaço imenso para a gente melhorar a produtividade, para a gente melhorar a nossa eficiência, né, acertando as regras do jogo em conjunto. Como é feito, por exemplo, no mercado de capitais. Sim. Você vê a Ambima, Febraban, né? Então isso é uma autorregulação super sofisticada, um mercado super competitivo, né? Mas que se organiza e se funciona. No core business briga, mas nos custos tem uma certa exatamente, forma. Né? Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para a empresa, isso é bom para o país, isso é bom para o regulador estatal, que se preocupa, né, em focar naquilo que realmente é importante, né? Então, eu acho que o modelo FIPS traz muito isso, né? Ele mostra, né, a capacidade de um setor, né, verticalizado, com poucos players, né, muito competitivo,
mas se consegue sentar, né, e pensar no que é melhor, né, para aquela comunidade, para aquele conjunto, sabendo que, olha, eu posso até não ganhar no curto prazo, mas no longo prazo eu vou ganhar, porque a estrutura vai estar melhor organizada, né? Então, assim, Davi, como que você está vendo essa questão do regime autorizativo, né, para as ferrovias? E uma curiosidade, você citou aí a Bamin, que talvez seja um caso fora da curva, né, uma mineradora que faz os investimentos num projeto que já existia, até público, né, mas a gente não conseguiu atrair um puro sangue internacional ainda para as ferrovias, salvo engano, né. Em portos também há uma certa dificuldade nisso. O que acontece? É o ambiente de negócios, é ainda o setor não característico de não ser atrativo, mas quem está no Brasil tem tomado o risco, né? Rumo, Vale, VLI, enfim, Transnordestina. Como é que você faz esse diagnóstico para a gente? mano, acho que é difícil falar, né? Assim, bom, o setor ferroviário, bom, fazer negócio no Brasil tem suas particularidades, né? Então, assim, não, e o setor ferroviário é um setor que demanda investimentos de muito grande vulto. Então, você não tem projeto, deixa eu beliscar um projetinho aqui de 500 milhões, 1 bilhão, não. Os projetos ferroviários estão de dezenas de bilhões de reais de investimento, né? Então, além do compromisso de investimento muito grande, né, você tem uma operação muito complexa, que envolve a construção, que envolve a própria operação, né, daquela infraestrutura em conjunto com uma série de atores, seja portuários, né, seja na sua entrada de carga. Você tem uma parte comercial muito sofisticada. Então, acho que existe um primeiro desafio na complexidade do negócio e das nossas próprias idiosincrasias como o país, né, as dificuldades de fazer investimento do Brasil, e que, por óbvio, né, estão melhorando com o tempo, né, os diferentes governos vêm tentando desatar os diferentes nós que englobam a gente. Então, mas apesar disso, você pega os grandes grupos, todos têm investimentos, né, internacionais. Você pega, né, Rumo, com certeza está no mercado de ações, tem um float internacional muito grande. Né? Eu lembro na NTT, quando a gente fazia, né, visitas, né, em investidores estrangeiros, né, sempre perguntavam, né, sobre, né, o setor ferroviário, com muito interesse, por exemplo, nas ações da Rumo, que são negociadas no Brasil, principalmente investidor estrangeiro. Você pega o Vale, a mesma coisa, né, uma empresa, né, uma mineradora, né, então, que tem uma participação de capital estrangeiro muito grande inclusive com assentos no seu conselho, né? Você pega uma VLI, tem participação de grupos como Brookfield, né, como Mitsui, que são grupos, então assim, bem ou mal, né, acho que o capital estrangeiro está presente no setor ferroviário, né? Talvez para a gente não ter, né, uma quantidade tão grande de projetos, né, como você vê, por exemplo, em rodovias, aeroportos, você tem, né, várias rodadas, né, vários lotes de diferentes tamanhos, né? A gente não tenha conseguido trazer ainda talvez de novos players, né, totalmente, né, vamos dizer assim, né, fora do circuito, né, para começar a operar e investir em ferrovia. Mas eu acho que esse cenário pode, de fato, mudar. Se tiver talvez uma carteira de projetos, né, eu acho um pouco o governo está desenhando, né, uma carteira de projetos de longo prazo, né, uma maior maturidade regulatória, né, isso com o tempo, né, certamente pode trazer novos interessados, né, para os nossos projetos no Brasil, né. Mas eu não acho que assim, é uma coisa específica, né, do setor A, B ou C. Eu acho que tem muito mais a ver com a nossa capacidade de oferecer diferentes oportunidades de investimento para diferentes tamanhos de bolso, com diferentes características no tempo e no espaço, né, que você acaba atraindo um mix maior de potenciais, né, interessados, né. O setor ferroviário, a gente não está lá ainda, né. Quem sabe com as autorizações, né, Caminhando para lá. alguns trechos surjam com isso, né, com os novos projetos, né. Então, acho que a Bamin foi um exemplo, né. Então, um projeto que tinha uma característica, né, de ferrovia Maniporto, um grupo, né, estrangeiro, né, foi deu bid, né? Então, se pensar, né, nossa última licitação ferroviária teve um bid, né, estrangeiro, né? Então, quem sabe com novos projetos, né, a gente também consiga trazer novos, né, operadores, né, novas caras aqui para né, a operação ferroviária do Brasil. Você falou rapidamente aí sobre o marco legal das ferrovias, que ele tramitou, se não me engano, tem uns 4 para 5 anos. Você, na época, imagino que você devia estar na NTT, quando tramitou. Como é que você viu esse processo? Você acredita que a lei trouxe melhorias, mas ela ainda precisa de algumas alterações? Olha, tudo pode melhorar, né? A gente também tem que ser pragmático. Acho que a lei de ferrovias foi excepcional, né? Então, primeiro que ela instituiu o marco autorizativo, isso é muito bom,
é bom a gente ter a possibilidade no país, né, de ter um regime mais flexível, um regime mais fácil de se fazer investimento. Então, quero fazer um ramal, quero fazer uma nova estrutura, pô, por que não? Então, puxa, isso é muito legal. Isso, por óbvio, não é panaceia, não vai resolver todos os problemas, né, das ferrovias, né? Mas é muito bom, né, a gente ter apontado, né, para a possibilidade de ter uma nova forma de encarar investimento de infraestrutura como investimento ferroviário. Então, acho que a gente se inspirou muito na lei dos portos, né? Então, acho que os portos trouxe isso. Por óbvio, né, também trouxe alguns dos desafios que imagino que trouxe também para a lei dos portos, na convivência, né, de concessionários e autorizatários, né, a convivência, como também imagino, né, dos terminais públicos, terminais privados, né, então isso são coisas que vão ter que ser resolvidas com o tempo, né, a lei trouxe algumas diretrizes, mas eu acho que o norte de você ter um regime mais leve, mais fácil, né, eles fazem investimento, e quem sabe as próprias concessões no futuro migram também para uma lógica mais autorizativa, né, acho que a própria lei traz essa possibilidade, né, talvez seja um caminho que possa fazer sentido para algumas empresas, alguns negócios, né, seja algo que possa acontecer no futuro. Mas ela também trouxe outras portas, né, a autorregulação veio também com a lei do marco das ferrovias, né, então, mais uma vez na postura de, olha, o setor privado ele pode liderar o investimento e ele também pode resolver os seus próprios problemas. O que não quer dizer que o poder público tem que ser a equação. Acho que não é isso. Né? O poder público ainda vai continuar sendo essencial para os investimentos ferroviários, né? Como é em todo lugar do mundo. Então, ferrovias greenfield, né? Tem que ter compartilhamento com o risco público, não tem jeito. Né? Seja na regulação de segurança, né? Então tem aspectos do setor público, ele é imprescindível, vai estar sempre lá. Mas eu acho que o marco de ferrovias ele trouxe uma nova perspectiva dessa parceria público-privada que, na minha visão, foi super positiva. Sempre vai ter ajuste para a gente fazer, né? Mas está aí, a regulação está aí para isso, os decretos estão aí para isso, né? E aí também eu brinco, né? Se tiver tudo resolvido, eu vou perder o emprego, né? Mas perde o emprego, né? Até resolver tudo, depois vai fazer o quê, né? Tem deixar algumas pendências. Deixar algumas pendências para a gente poder trabalhar ao longo do tempo, né? Davi, e passageiros? Você acha que essas malhas que tem no seu traçado um DNA de cargas, né? Elas podem também contemplar aí passageiros em turismo, passageiros em transporte em geral? O desafio de passageiro é um desafio grande, né, Márcio? Bom, a associação, eu não falo pelas empresas de passageiro, tá? Até para ter uma associação específica dentro de Petrilhos, né? A Ana Patrícia está lá agora, né? Então eles têm essa agenda. Mas, assim, uma das associadas, a Vale, né? Faz o único, na verdade, né? A única linha regular de transporte de passageiros do Brasil, transportando aí, né, salvo engano, mais de 1 milhão de pessoas, né, por ano, né, nos trechos que vão no norte, né, de São Luís, né, até Paraupeba, né, e também, né, o trecho de Vitória, né, até Belo Horizonte, né. Então são as duas únicas linhas regulares de passageiro que tem hoje, né. Quando a gente olha, né, no mundo, geralmente, né, carga e passageiro não convivem muito bem nos mesmos trilhos, né. Primeiro porque as especificações técnicas são diferentes. Então o nível de segurança, né, o nível de precisão, né, o nível de risco que você toma, né, para transportar passageiro é diferente do transporte de carga. Então isso tem uma consequência operacional, uma consequência de investimento muito distinta. Né. O segundo ponto, né, o passageiro tem que ter prioridade. O passageiro não quer andar a 40 por hora e ficar esperando cruzar um pátio, não é assim que funciona. Né? Você não quer, você quer pegar um trem para ser mais rápido que um ônibus, né? Então, no mundo, na Europa, né? Os trens de passeio competem com os aviões. Sim. Então, poxa, eu vou pegar um voo, né, Munique-Berlim ou pegar um trem? É melhor pegar o trem, porque eu chego na estação, vou direto, desço lá, não tem que fazer isso, né? Então, essa é a competição, né? Então, a nossa malha ferroviária brasileira tem um desafio muito grande, né, de compartilhar a carga o que não quer dizer que a gente não possa ter projetos de passageiros, né, de média e longa distância no Brasil. Talvez o TIC em São Paulo seja um exemplo. Sim. Né? Você tem uma demanda específica, né, uma zona super urbanizada que tem uma demanda, né, clara, né, para esse projeto, né, mas que está sendo feita uma linha exclusiva para passageiros, né, para fazer segregada. Sim. Da linha que hoje é operada lá pela MRS, né, e também ali pela RUM. E mesmo assim, né, esse projeto demandou um significativo aporte público. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Transportar passageiro custa dinheiro, em nenhum lugar do mundo, né, transporte passageiro se paga por si só.
né? Então, nos Estados Unidos, né, pegar a Amtrak, né, que faz as linhas, né, de Washington para Nova York, né, tem subsídio da casa de dezenas de bilhões de dólares por ano. Né? Por óbvio, né, a gente tem que perguntar como país, a gente quer subsidiar esse Na transporte? Europa também, como você mesmo citou, Isso é uma política pública. Uma política pública, né? A Deutsche Bahn recebe 17 bi euro por ano, né, do governo alemão, né, de investimento na malha, porque tem que ter, porque então não para em pé, né? Mas agora, as externalidades estão aí, menos acidente, melhor qualidade de vida, né? A questão ambiental, assim, a nossa pergunta como país né, dos nossos diferentes desafios, né, que a gente tem que ter, nossos diferentes investimentos que temos que fazer, né? Como é que eu segrego esses investimentos para as diferentes, né, oportunidades que vão melhorar a vida das pessoas? O transporte de passageiros por trilhos é uma, certamente, né? Seja do metroviário, seja do média distância. Agora a gente tem que saber separar esses investimentos, né, e não ter a expectativa, né, de que o transporte de carga vai pagar o transporte de passageiro. Acho que isso é ruim. A gente acaba inviabilizando os dois. Sim. E eu acho que é o pior dos cenários, né? Mas enfim, acho que está evoluindo. Vai ter agora o TIC São Paulo, acho que tem outras possibilidades, né? O governo tem alguns planos ali de alguns trechos, né? Com a malha devolvida pode ser uma oportunidade, uma malha grande devolvida, né? Para transporte turístico, para transporte de passageiro, para mobilidade urbana, né? Aproveitar essa malha devolvida, esses recursos que estão nessas devoluções, E repensar isso, né? incentivar, né? Acho que algumas deles podem fazer muito sentido, né? Quem é aqui de Brasília conhece, né? O trecho Brasília-Lusiânia, né? Por que não, talvez, né? Utilizar parte da malha, se eventualmente, né, essa malha hoje da FCA, né, for devolvida, né, para não revitalizar, né, e resolver um problema aqui do nosso Distrito Federal e do entorno, né, que todos conhecem tão bem, né? Então, tem oportunidades, né, mas eu acho que a gente tem que separar, fazer a conta, né, e ver o que é que para em pé. uma memória afetiva que eu tenho, sou carioca, né? Então, uma das memórias afetivas que eu tenho foi de uma viagem que eu fiz com a minha tia do Rio de Janeiro para São Paulo por trem, que tinha esqueci o nome da malha, mas realmente interessante. Era o trem noturno, ele mesmo. Interessante. Vocês estão falando agora, eu me lembrei disso. Mas só lembrando que a gente já passou 1 hora, viu, Mário? Pois é. Você vê como é que são as coisas. Não, Boa, é gostoso falar sobre o setor, né? E ainda mais sobre o setor ferroviário, que é tão pujante, é tão necessário para o país, e muitas vezes você vê que ele não tem o devido valor, né? Você vê alguns processos de renovação. Foi uma coisa morosa, sendo que já poderia ter sido resolvido e o país já poderia estar tendo seus investimentos, né? Vem de um histórico difícil também. Sim. Quando Refesa, a própria rede ferroviária, quando foi desestatizado, né? A questão de patrimônio, mesmo em São Paulo, a FEPASA, né? Não foi uma transição muito tranquila, né, Davi? Eu acho que olhar para trás tem que se ver assim, a gente, né, como a gente olha para trás e vê os erros e acertos, né, ver aquilo que funcionou e não funcionou, né? Acho que a gente tem que reconhecer, tem sempre o copo metade cheia, metade vazia, né? Acho que a metade vazia é um pouco essa. Olha, a gente poderia ter feito diferente, ter feito mais, né? Ter feito melhor, né? Ter colocado mais dinheiro público, né? Ter incentivado o setor privado de formas diferentes, né? Mas quando a gente olha o copo meio cheio, né? O setor ferroviário teve um crescimento muito grande no país. Sem dúvida Assim, nenhuma. o que seria o agronegócio, né, no Mato Grosso sem o setor ferroviário? A mineração sem o setor ferroviário, né? A revolução da celulose, por onde está acontecendo agora, via setor ferroviário. Por favor, de forma alguma, né, tirar os méritos, né, dos empreendedores que fazem o agronegócio, de forma alguma, mas assim, o setor ferroviário tem um papel super importante, né, para viabilizar alguns desses negócios e para ajudar esses negócios, né, a terem maior sustentabilidade. Então, a gente tem os investimentos feitos, né, em ferrovias, né, que fazem sentido, né, são muito bons. Nossas ferrovias são muito eficientes, né? A gente pegar assim, a gente tem, por exemplo, o nível de acidente, o nosso nível de acidentes das ferrovias brasileiras são no mesmo nível, até melhores, né, que as Class 1 americanas. Quando a gente olha emissões, por exemplo, né, o nível de emissões das ferrovias brasileiras são menores, são melhores que os das Class 1 americanas comparadas, né, com as europeias, né? Então, assim, acho que se a gente for pragmático, né, entender os investimentos que fazem sentido nas ferrovias, né, e direcionar os esforços, nós teremos as melhores ferrovias do mundo, né? Pegar ferrovias como Carajás e Vitória, são as ferrovias mais eficientes do mundo. É verdade. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter muito orgulho nas nossas ferrovias, né? Acho que é um ponto, né? A metade cheia do copo que a gente esquece às vezes. Porque o Brasil tem um pouco isso, nossa síndrome de vira-lata, né? Mas assim, as nossas ferrovias são muito boas.
A gente tem uma série de passeios para resolver, né? Trecho devolvido, a gente não pode, né, dourar a pílula, né? A gente tem problemas para resolver, né? A gente tem que ter consciência também, né, que a gente tem uma capacidade como país, né, de fazer investimento, de fazer, e de se virar, né, nos 30, né, para ter excelentes resultados, né? Então isso é muito legal. Então acho que é uma mensagem que a gente tem, olha, vamos pegar essa metade cheia do copo, né, e transportá-la, né, para que a gente possa ter o melhor resultado na nossa infraestrutura, nas nossas ferrovias, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Mário sempre fala sobre cortar o país de norte a sul, leste a oeste, né? Sim, e é o que está acontecendo, Rico cara. Fiol, Muita obra, CA, muita coisa aí acontecendo. imagina essas três completamente operacionais e cortando o país devidamente. A gente vai ter que até preparar os postos para poder segurar essa carga, Um né? dos desafios é esse, realmente, porque isso tudo vai para porto, né? Então você tem que também colocar capacidade na ponta, né, para receber esse incremento aí, né, Davi? Com certeza, né? E essa intermodalidade a gente vê muito presente, né? Então a gente vê a toda hora, né, as concessionárias de ferrovia com parcerias com os terminais portuários, né? Eu acho que hoje em dia um negócio ferroviário, né, ele só vive, né, com a coexistência com o setor portuário. Então, sempre que você vê um projeto ferroviário, está associado também a um projeto portuário, né? Então, eu acho que essa simbiose, né, da ferrovia Porto ela é fundamental. Eu tenho certeza, né, que o investimento em ferrovia vai estar espelhado sim nos investimentos dos portos brasileiros, que a gente vê também aí sendo feito, o que está acontecendo nos nossos portos. E essa característica, né, Davi, do apelo ambiental e da integração nacional, né? A ferrovia trabalha muito com isso, pelas dimensões que o Brasil tem, né? De você começar a integrar, né, a economia, né, o interior do Brasil com o litoral, enfim, né? Certamente, né, um país como o nosso, né, de dimensões continentais, né, e com a produção interiorizada, né, que está no interior do Brasil, né, ele demanda ferrovia, ele demanda hidrovia, né, não é viável de pensar em transporte rodoviário para esse tipo de carga, né. Então, eu acho que essa integração, né, ou seja, e observe, isso é importante você colocou a integração, né, porque essas ferrovias que nascem para atender uma commodity específica, né, uma commodity agrícola, né, uma commodity mineral, ela acaba viabilizando as outras cargas. Exato. Então aí você começa a ter caminhão transportando etanol. Caminhão, desculpa, composição de trem levando etanol. Trazendo Voltando com fertilizante. fertilizante, né? Levando container, né? Então tem uma operadora nossa que já levava, não sabia, levava ovos em container, né? Parece que não deu muito certo não, teve que usar, mas enfim. Mas você tem hoje, né, operação de eletrodomésticos, de autopeças, de carne refrigerada, né? Por ferrovias que foram viabilizadas pelas principais cargas, commodities agrícolas, né? Então, assim, eu acho que essa interiorização, essa capacidade de levar carga, né, para o interior do país, por meios que não seja o caminhão, né, ela nasce, né, com ferrovias vocacionadas, né, para os grandes volumes, né, que são características do nosso país. Carga gera carga, né? Carga gera carga. Impressionante. Então, eu vou ter que finalizar aqui, até porque não podemos mais tomar tempo do presidente. Davi, eu vou deixar para você fazer suas considerações finais. Só antes, querendo agradecer muito a sua presença. Saiba que a FPPA e o IBI têm um grande apreço à NTF e vamos lutar juntos. A gente teve importantes ações conjuntas dentro do âmbito da reforma. Inclusive, muito obrigado por toda a parceria que você trouxe para a gente, disponibilizando equipe. Isso foi muito importante, crucial para que a gente pudesse atingir os objetivos ali, né, dentro desse programa. E vamos agora seguir para os próximos passos, porque 2025 promete. Promete, não trazer o Mário, né, Thales, assim, obrigado mesmo mais uma vez pelo convite, é um prazer, né, ter esse bate-papo com vocês, né, falar um pouquinho de ferrovia, da NTF, né, assim, eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade, a parceria que o IBI, né, a gente sabe que a gente precisa daquela ajuda, né, acho que o IBI, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, sempre esteve com a gente. Né, eu até brinco, deve a Frente Parlamentar de Portos, Aeroportos e Ferrovias, né, Mário? Vamos colocar uma coisa mais em ferrovia. Nós vamos mexer nesse nome. Vamos mexer nesse nome, que é importante mexer nesse nome, tá? Porque de fato, né, eu acho que a gente tem um histórico, né, de parcerias produtivas e um futuro muito promissor, né? A gente tem muita coisa para fazer. Nosso país é muito carente de infraestrutura, né? Então, quanto mais gente estiver pensando em como melhorar e como viabilizar, porque é difícil, né? A gente tem um país com uma série de restrições, né? Natural, né? Nada é fácil, né? Mas a gente trabalhando junto, acho que a gente vai melhorar. A gente vai estar daqui a alguns anos melhor que a gente está hoje.
a gente vai conseguir isso trabalhando em conjunto. Vamos Obrigado mesmo. pelo tempo, né, e pela parceria de sempre. Nós que agradecemos. Mário, suas considerações E finais? também para agradecer, Davi, um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? E eu sou seu fã, né? Qualquer coisa que a gente vai falar aqui é jogar confete, né? Eu acho que o setor, a NTF, não poderia ter escolhido um nome melhor para ter, para lhe representar, para ter à sua frente, né? E acho sim que você tem uma experiência fantástica, né? Do que traz do TCU, do que traz da agência e uma vida dedicada aí à infraestrutura, né? Só desejar sucesso aí e agradecer a tua presença aqui. Mário, muito obrigado pelas palavras, pelo convite, né, por toda a atenção que vocês têm comigo, com a NTF, né, e com o setor de ferrovias. Obrigado mesmo, gente. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, pois nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.